Queridos, abram as suas Bíblias, por favor, ou então atenta aqui para nós pensarmos nesse tema desafiador que é derrubando as fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10. Nós destacamos o versículo 4 aqui, irmãos, mas eu quero ler com vocês o versículo 4 e o versículo 5, tá bom? A Bíblia diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia, ou as armas da nossa guerra, como está em algumas Bíblias, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, ou para a destruição das fortalezas. Destruindo, versículo 5. Argumentos, os conselhos, destruindo os conselhos e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Amém? Deixa eu definir para vocês aqui dentro da palavra o que vem a ser essa expressão, que são fortalezas, né? Quando a gente olha para o texto, quando a gente olha para o mundo natural, são aqueles em que na guerra se faziam as fortalezas para proteger os exércitos e dali abastecer também o front da batalha. No nosso estado mesmo nós temos uma fortaleza muito famosa, que é o Forte Príncipe da Beira, lá em Costa Marques. São ruínas hoje, mas aquilo é uma fortaleza, né? Quando nós olhamos aqui, Paulo então está falando de fortalezas mentais, fortalezas aqui dentro da nossa cabeça. Por que eu estou definindo assim? Por conta das expressões que ele usa no versículo 5, que é destruindo os conselhos e todo raciocínio ou toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é contra isso que nós temos armas espirituais. Esse é um problema nosso, queridos. Todos nós temos algumas fortalezas na nossa cabeça, coisas assim que você entende que é daquele jeito que tem que pensar, daquele jeito que tem que crer, e muitas vezes você está crendo em uma mentira disfarçada de verdade, ou então você é alvo, sofre uma cegueira mental, e que impede você de realmente estar tendo muita facilidade de obedecer a Jesus. A gente tem sempre algumas fortalezas, alguns argumentos. É interessante isso, né? Tem alguns personagens bíblicos que nos ajudam a pensar nisso. Por exemplo, Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 5. A gente vai encontrar a fortaleza de Isaías. Isaías tinha uma fortaleza que eu chamo a fortaleza da culpa. Ele se sentia muito culpado. Ele diz assim no versículo 5 do capítulo 6: então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, Isaías tinha visto aquela visão maravilhosa, né? Você pega o capítulo 6 assim, a partir do versículo 1, você vai discorrendo ali aquela visão maravilhosa que Isaías estava tendo, da manifestação de Deus, da adoração, dos anjos. Aí ele fala, ai de mim, eu sou um homem tão errado, que eu estou perdido agora. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual é a fortaleza de Isaías? A fortaleza da culpa, e que parece que na opinião dele, ele não tinha solução. Por ele viver em uma situação de ser um homem pecador, um homem, ele mesmo se intitula de lábios impuros, e também habito no meio de um povo que é igual a mim. Então o que vai acontecer comigo? Vou morrer.
Fortaleza de Isaías era a fortaleza da culpa e também do medo, não é? E eu sempre falo aqui sobre o medo espiritual, o medo que trava as pessoas, o medo de fazer o certo que glorifica a Deus. O medo leva você a acreditar mais no inimigo do que nas circunstâncias contrárias. Outro personagem que eu gostaria de trazer para vocês é Jeremias. Abra a tua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Jeremias. Jeremias, ele tinha uma fortaleza que ele se sentia imaturo e incapaz. Era esse o argumento de Jeremias. Olhe para Jeremias capítulo 1, versículo de 4 a 9, ele diz assim, ó: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, antes te santifiquei às nações e te dei por profeta. Versículo de número 6, então disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ou algumas Bíblias dizem assim: sou um menino. Qual que era a fortaleza dele? A autocompreensão de que ele era imaturo e de que ele era incapaz de fazer aquela obra. Tem um outro indivíduo, esse aqui a gente precisa parar e pensar se essa é uma boa fortaleza ou não, que é o centurião de Mateus 8. Irmãos, olha para esse indivíduo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, eu vou deixar para o Espírito nos ajudar nisso. Que fortaleza esse homem tem? Abra a sua Bíblia em Mateus 8, e acompanhe comigo a partir do versículo de número 8 mesmo, 8:8, diz assim: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Esse homem se sentia indigno. É interessante, né? A fortaleza que ele tinha era uma fortaleza extremamente baseada na religião. Ele conhecia a religião judaica, e um judeu não podia entrar na casa de alguém que não fosse judeu. E ele entendia isso no tempo de Jesus, ele entendia isso. Ele falou: eu não sou digno, eu sei que o Senhor é, eu não sou digno. A fortaleza desse homem, mas não foi acompanhada pela indisposição de não querer a bênção. Foi ele que procurou Jesus. Jesus estava passando por ali, e ele foi falar com Jesus, falando de um problema que ele tinha, que era com o servo dele. Ele tinha um empregado, e esse empregado estava em casa, sofrendo um terrível sofrimento. Chega no versículo de número 6, disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus que disse: eu irei lá curá-lo. Aí ele apresenta a fortaleza religiosa desse: não, pelo amor de Deus, não faça isso, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Agora veja o que tinha dentro desse homem. Olha o resultado desse embate aqui entre Jesus e este homem com a sua fortaleza. Versículo de número 9, ainda no versículo de número 8: mas dize apenas uma palavra daqui mesmo, o Senhor não precisa ir lá na minha casa, e o meu servo será curado. A compreensão que ele tinha do mundo espiritual fazia ele ter uma fortaleza que, em parte dela, ele precisava se desvencilhar daquilo, que Jesus jamais teria qualquer restrição em entrar na sua casa. Mas por outra parte, ele tinha uma percepção da vida, que Jesus poderia, no mundo espiritual, fazer o que ele fazia no mundo natural. Olha o que ele diz sobre si. Ele fala assim, ó: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem.
digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ele tinha uma compreensão de que as palavras de comando que ele tinha aqui no mundo espiritual, junto com os seus soldados, com os seus servos, Jesus poderia fazer isso num comando no mundo sobrenatural. Esse homem ele realmente é alguém, uma pessoa notável, a ponto de Jesus então reagir assim. Olha como Jesus reage e como Jesus nos desafia nesta noite a talvez fazer uma pergunta: não teria eu também, junto com as minhas fortalezas, que eu vou chamar aqui de negativas, de eu achar que eu sou impuro, que eu não sou digno, seria também que eu não teria uma porção dentro de mim, que me faria ouvir isso aqui de Jesus? Irmãos, olha que Jesus fala, versículo de número 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse aos que o seguiam: digo a verdade, digo a vocês, melhor dizendo, a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aquele homem nem sabia disso, irmãos. Ele estava abrindo o coração dele ali, que ele cria que Deus podia fazer, que Jesus podia fazer. Mas Jesus olhou para aquele homem e admirou-se. Ele falou assim: eu nunca vi, igual esse aqui eu nunca vi não. Eu nunca vi. Quando nós olhamos, você pode ter dentro da sua cabeça bons raciocínios, bons pensamentos, coisas certas. Mas o meu desafio hoje é você estar aberto para que seja destruído no seu coração, na sua mente, o que impede você de levar cativo o seu entendimento sobre Jesus, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, que te faça não ter dificuldade nenhuma em obedecer a Jesus. É essas fortalezas que precisamos derrubar e que está dentro da nossa mente. E a gente é cheio de fortalezas. Sinal de que você tem uma fortaleza, se você usa essa frase aqui, ó: Deus só vai te abençoar se você é uma fortaleza. Você não tem direito de falar isso para ninguém. Manda a pessoa orar, fala com Deus aí. Abre o teu coração, rasga o teu coração. Você quer ver outra fortaleza que as pessoas têm dentro de si? A fortaleza de dizer que Deus vai abençoar só se a pessoa for da igreja dela, da religião dela. São fortalezas. Outra fortaleza que o indivíduo tem sobre si é que ele é como Isaías, que ele é tão pecador que para ele não tem jeito. E tem religião que ensina isso. Você não tem jeito não. Outra fortaleza. Outra fortaleza que o indivíduo tem dentro de si é a fortaleza de se achar incapaz diante de um desafio dado por Deus. Irmãos, o Senhor não desafia você a entrar em qualquer batalha sem antes te capacitar. A vida é um desafio que Deus nos deu para viver, mas saiba que tudo o que você precisa para enfrentar a sua vida de maneira vitoriosa, você já tem, porque Deus já te deu a sua vida. Você só precisa ir. É impressionante como esses três personagens bíblicos aqui nos faz então a olhar de novo para o texto. Volta lá, irmãos, para 2 Coríntios 10, porque aqui eu quero me aproximar da conclusão. Olha só, olhe para 1 Coríntios 10, olhe para o versículo anterior, 3, 4 e 5 nós vamos ler, porque andando, deixa eu abrir aqui na NVI, enquanto o Kaique põe lá para nós, e ele vai pôr na NVI também, que eu já percebi. É tanta Bíblia agora, né, irmãos, que a gente fica...
2 Coríntios 10, versículo 3, diz assim, ó: pois, embora vivamos como seres humanos ou como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Aí ele vai dizer, entrar no texto 4 que eu coloquei no banner. Olha só que coisa maravilhosa. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí ele vai falar assim, ó: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse Deus que não pode ser preso dentro das receitinhas religiosas. Ó, Deus só vai te abençoar. Não, esse Deus que conhece a cada um. Deus é tão maravilhoso que um dos seus atributos, que são chamados de atributos naturais, são duas coisas que fala que ele é onipresente e onisciente. A onisciência de Deus faz com que Deus tenha um tratamento singular com cada indivíduo. Só para vocês terem uma ideia, aqui agora nós estamos tendo uma experiência sobre a onisciência de Deus. Ele está usando esta palavra que todos estão ouvindo, a mesma palavra, mas ele está trabalhando com esse conteúdo de maneira singular dentro de cada um aqui. E cada um aqui está diluindo do seu jeito isso. É fenomenal isso. Então a onisciência de Deus e a sua onipotência unida faz com que Deus tenha esse poder assim. E Paulo então diz que o objetivo do Senhor, quando vamos usar essa nossa disposição de não enfrentarmos os desafios da nossa vida com os padrões humanos, o que vai cair por terra? Vai cair por terra todo e qualquer argumento, conselho que se levanta contra o conhecimento desse Deus. Porque quanto mais eu conheço esse Deus, e não a religião que apresenta esse Deus, Deus vai mostrar em mim. Olha que maravilha o que eu vou te dizer aqui. Deus vai mostrar em mim e nas pessoas o que Ele quer que seja visto. Aí, queridos, não tem erro. A gente vai conhecendo um Deus que vai nos revelando o que eu preciso saber ao meu respeito, para que eu tenha motivação para me prender a este conhecimento voluntariamente. Aí ele diz assim, ó: levando cativo todo o entendimento ao alvo, que é a obediência a Cristo. Ah, se você arriscar fazer essa oração aqui, ó: Deus, mostra nesta pessoa o que o Senhor quer que eu veja. Eu vou garantir uma coisa para vocês: se eu conheço bem Deus, eu não conheço tão bem assim, Ele não vai pelos padrões humanos. Quais são os padrões humanos? Os padrões humanos, o que nos chama a atenção nas pessoas são os seus defeitos e os nossos preconceitos. Eu olho para alguém, aí já tem até uma frase que a gente fala: meu santo não bateu com essa pessoa, a pessoa não fez nada. Agora arrisque fazer essa oração: Senhor, mostra nesta pessoa o que o Senhor quer que eu veja. Gente, a nossa vida muda, a nossa percepção do mundo muda. Vou te garantir uma coisa: Deus não vai por esse padrão, mostrar defeitos. Deus vai pelo padrão de você compreender que aquele ali está na sua frente, um indivíduo que Ele ama, e que Deus, assim como para você, para esse indivíduo, Deus quer que ambos obedeçam a Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Que maravilha, irmãos! Então, a Bíblia deixa bem claro que nós vamos derrubar as fortalezas, porque o conhecimento de Deus vai
me dar o entendimento, e eu não vou ter dificuldade nenhuma em obedecer ao meu Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com esses três personagens. Isaías recebeu o tratamento de Deus. Você vai olhar lá Isaías, a Bíblia diz que Deus purificou Isaías, queimou com uma brasa do altar, purificou os seus lábios. A Jeremias Deus garantiu: foi eu que te tirei, você está escolhido por mim desde o ventre da sua mãe. E ao centurião lá, que queria que o Senhor o honrou, falou assim: olha, igual esse homem aí, eu nunca vi uma fé. Quando chegam lá na casa, o servo dele já está curado. Então, queridos, hoje é o dia de você derrubar as fortalezas, é entre você e Deus, tá? Que estão te impedindo de você levar o seu pensamento, seus sentimentos, a sua vida cativas assim, sabe aquele cativeiro em que eu sei que eu estou preso, mas é nas mãos do meu Jesus, e aí Ele vai me capacitar a obedecê-lo.